Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Gray Man. Obrigado você que está assistindo a gente mais uma vez, dando esse prestígio de estar aí, compartilhando o nosso grupo de amigos aqui, essa ideia que a gente tem de sobrevivência, de conseguir mesclar o meio da sociedade, de contribuir com habilidades e estratégias de sobrevivência mesmo. E a gente quer trazer um assunto que é bem polêmico hoje. Eu acho que é um assunto em que tem muita curiosidade pública. Às vezes você que está nos assistindo hoje não tem a mínima noção, ou às vezes é uma pessoa que tem muito a contribuir sobre o que a gente vai discutir. Antes de eu começar a falar sobre o tema, quero apresentar meus amigos que estão comigo hoje aqui. A gente vai estar discutindo esse assunto junto. Estou aqui com o Cleiton. Cleiton está aqui à minha direita. Beleza, galera? É o nosso padrinho aqui, nosso mestre, cheio de conhecimento e experiência. Estou aqui também com o Diegão, o famoso Diegão, amigo nosso. Vai estar se apresentando também. Eu vou estar dando a palavra para o Diego daqui a pouquinho. E a gente quer falar hoje, esmiuçar um pouco a ideia sobre arma. Você que está em casa aí, você tem arma? Você sabe o que é uma arma? Qual é a ideia de ter uma arma? É necessário ter uma arma? Então a gente quer meio que quebrar esse paradigma, desmiuçar essa ideia, conseguir trazer informação para você de utilidade pública e mesmo num ambiente de bate-papo conseguir debater, que nem todo mundo tem a mesma opinião, a mesma ideia ou a visão de utilidade sobre armas, certo? Dentro desse assunto a gente vai estar falando um pouco sobre a explicação do nosso objetivo, né, do porquê estar falando sobre armas. Eu acho dos aspectos legais, entrar um pouco, né, sobre os aspectos legais de arma aqui nesse país onde a gente mora, nos Estados Unidos. A gente pode até, de repente, tocar um pouquinho no Brasil e comparar, né, com a facilidade, o acesso e tudo mais. Eu tenho zero conhecimento de Brasil para te falar. Mas a gente consegue meio que jogar aí, pelo menos eu acho que o Diego deve ter uma noção, criar um paralelo, né, entre os dois, né? a gente consegue tocar uma alfinetada nisso aí. A gente vai falar um pouco sobre a autodefesa, a segurança pública, treinamentos e responsabilidades, argumentos contra e pró, né, de ter uma arma ou não, que acho que é um dos assuntos que mais mexe com a pessoa quando pensa em ter uma arma, né, o que é bom, o que não é bom, por que eu devo ter, por que eu não devo ter, e algumas alternativas também, opções que você pode ter se você ainda se sentir inseguro em relação a esse tópico, certo? Então, abrindo o tema aqui, né? O que vocês acham? Ter arma é importante? Super importante. Para mim, toda pessoa, toda casa, toda residência tinha que ter uma arma de fogo. Como tem uma cidade no estado da Georgia, que todo morador, toda casa é obrigatório ter uma arma. É um código da cidade. Sério? Aonde é isso? É na Georgia. Isso é Kenshaw, se não falo o nome da cidade. É obrigatório. Aí, agora imagina qual o índice de criminalidade da cidade. Deduzo que seja zero. Zero. É zero. Acho que é Kenshaw. Eu vou procurar saber depois o nome da cidade certinho, mas é obrigatório. Então, para mim, toda pessoa tinha que ter, todo cidadão tinha que ter uma arma dentro de casa. E não só ter, como também saber usar. Né? Porque só ter uma arma não quer dizer nada. Você tem que ter o treinamento apropriado e saber dos prós e dos cons. Né? Como que você... Até, Diegão, como é que você vê o conceito de arma? Se quando alguém chega e fala para você assim, arma, a palavra arma em si, né? O que ela representa para você? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mandar um abraço a todo mundo que está assistindo a gente agora. Cara, eu vou falar por experiência. Quando eu comprei a minha primeira arma, já era casado já. A minha esposa cresceu no mundo de armas, só que ela nunca teve experiência com arma. Tipo, nunca foi atirar, nunca fez nada disso. O que aconteceu? Quando ela descobriu e comprei a arma, escondi. Não falei pra ninguém que eu comprei a arma, coloquei ela no meu cofre escondido. Um dia ela vai mexer no cofre, ela vê a arma. Ela ficou branca, parecia que tinha visto um fantasma. Mas por quê? Pra que isso? Pra que isso? Aí foi quando eu entrei e conversei com ela. Falei, escuta, isso é uma precaução, é pra gente, né? Ter essa condição de autodefesa se caso aconteça uma invasão em casa, esse tipo de coisa. Então eu acho que é um tema muito delicado, que às vezes muitas pessoas que cresceram no mundo de arma, elas não conseguem entender o fundamento da arma. Porque é preciso, como o Cleiton explicou, não existem... eu acho que você ter uma arma e não ser proficiente com ela, não ter o treinamento básico, fundamental para usar uma arma, é igual um peso para segurar papel. Eu acho que é mais perigoso você manusear uma arma nessas condições do que você não ter, entendeu?
É uma coisa assim que eu acho indispensável. É como você ter um carro e não saber dirigir. Exato, é indispensável, porque Certo. aquilo, cara, a vida da gente é uma só. Né? Porque o carro em si é tanto perigoso quanto uma arma, certo? Sim, com certeza. Aqui nos Estados Unidos eles têm um dizer que fala, né? Acho que hoje já está se reproduzindo no Brasil. Eu não tenho arma para matar, eu tenho arma para não morrer. Então é para me defender de algum atentado. A arma em si ela não vai fazer absolutamente nada, a não ser que a pessoa que está usando tenha algum problema mental ou já tenha um espírito ruim, alguma coisa assim. Mas a arma, tanto é que nos Estados Unidos, né, ela é considerada como um esporte. Né, Sim. caso, né? Você vai num range qualquer, você vê famílias, né? No range, Exato. Tem as épocas, né, as temporadas, né, onde que o esporte em si, a utilização Sim. é um equipamento, uma arma em si, né? Mas eu quero trazer meio que a ideia em que existe na sociedade, eu não vou dizer nem muito na cultura brasileira, talvez até sim. Não acredito muito na cultura americana, mas politicamente isso às vezes existe uma influência, mas eu vejo assim, existe um preconceito muito grande, acho que é até falta de conhecimento, não vou dizer ignorância, né, mas falta de conhecimento ou exposição, né, ou às vezes até o medo quando se fala em arma, né, é um paradigma para algumas pessoas. Algumas pessoas chegam a falar que arma é para matar, ela foi feita para matar e tem gente que até extreme, né? A gente que dá Sim. aula, né? Tem gente que não consegue nem entrar dentro do ambiente onde tem arma. O que vocês acham disso? Eu tenho um amigo que se estivesse com a arma na mesa aqui, em cima da mesa aqui agora, ele chegasse naquela porta, ele não entrava no ambiente. Só de ver a arma, o cara ele treme de medo e vai embora. Sim, eu fui uma vez atirar com um amigo meu que nunca tinha atirado, ele começou a passar mal no stand de tiro. Tem ansiedade? Ele passou mal. Cara, eu não consigo entender isso. Né? É uma pessoa que vê Teve uma que ser arma, removido. Ele passou mal. Ele chegou quase a desmaiar, entrar em colapso. Assim, eu não consigo, não tô querendo falar mal da pessoa, nem desse meu amigo, nada não. Mas é porque a gente tá tão ligado. Pra mim é uma coisa tão normal, uma arma em cima da mesa. Sabe assim? É uma ferramenta. Desde que você saiba manusear de forma correta e segura, né? Você sabe pelo menos as 4 primeiras regras de segurança básica, e é básico. Caso, você nunca vai ter problema com arma. Como você falou do carro, sabendo dirigir, você não vai ter problema com o carro. Eu lembro um caso, vocês me conheceram, você não me conheceu nessa época não, mas você me conheceu na época do stand, né? Eu fui instrutor de tiro por alguns anos num stand aqui, não vou dizer... Você é instrutor de... Eu sou instrutor, mas eu trabalhei, assim, efetivamente numa loja de armas, e eu lembro uma época, eu vou tentar ser o mais breve possível, um discurso de um rapaz, estava lá falando, minha esposa, que recém-casado, ela sofreu violência doméstica no último relacionamento dela, e ela tem muito medo de arma e não consegue chegar perto e tal, eu queria quebrar isso dela. Eu lembro que eu e ele, a gente teve um encontro umas 3 vezes no Dunkin' Donuts ali perto, né? Uhum. E conversei com ela e tal, mostrei vídeo, não sei o que, até o dia de eu conseguir levá-la dentro da loja. Ela dentro da loja, assim, tremendo, ficava um pouquinho que era embora. Enfim, resumindo a história. Aos poucos, né? A pessoa... tendo conhecimento, que é o foco que a gente tem hoje no podcast, trazer esse conhecimento, essa utilidade pública para você e a curiosidade também de poder entrar dentro dessa atmosfera, né, do ambiente do armamento e entender que não é sempre aquilo que você imagina. Ela conseguiu começar a treinar, consegui dar aula para ela, ela teve 8 aulas e hoje, a profissão dela é ser advogada, E hoje ela vai toda quarta-feira lá, que mulher não paga quarta-feira para tirar. Inclusive, ela vai vestida de terninho, gravata, salto alto, que eu falei com ela, como é que você trabalha no dia a dia? Como é que é o seu dia a dia? Se você quer andar armada, né, você tem que treinar conforme você vai estar carregando a sua arma. E ela fala, isso aqui foi uma terapia para mim, me curou em muitas formas, me trouxe autoconfiança e desenvolveu uma habilidade que ela não sabia que ela tinha. Entre todas as coisas, arma é isso aí, arma é terapia. Porque quando você está no range, você está treinando, cara, não tem mais nada, você não quer saber quanto você deve de dívida, se você brigou com a esposa, se você brigou com os filhos. Quando você está no range, é você e o alvo. A sua mente não consegue assimilar mais nada. Então realmente, é terapêutico o negócio. Mas essa ideia, assim, eu meio que entrei no assunto, não deixei vocês me dar o seu ponto de vista. O que você acha que causa esse preconceito nas pessoas de arma? Eu acho que é da forma que ela é usada, por exemplo, no Brasil, no caso. Então, arma. Brasil, quem tem arma é bandido. Então, se carrega esse pensamento para qualquer pessoa. Infelizmente, porque as leis do Brasil, até onde eu conheço, ela favorece e facilita para o bandido ter arma, não para o cidadão de bem. Então, a arma no Brasil, ela mata realmente, mas não é a arma. É quem tá, mais uma vez, quem está atrás dela que é o bandido. Então, por isso que as pessoas dizem,
É interessante. Eu ando de moto, eu gosto de moto. E minha esposa teve assim, não, moto, não sei o que e tal. Essa turma de motoqueiro que anda na rua, já viu essas gangues, né? Todo mundo fala, tá. Aí até a gente comprar a moto e nós fomos dar uma volta com essa galera dessa gangue de moto, tá? Primeiro, moto não é uma coisa barata, né? Essas motos que você vê na mão desses camaradas, é moto de 30, 40, 50, 70 mil dólares, né? Você vai andar com os camaradas, eles são médicos, são engenheiros, Exato. são gerentes de banco, são tudo. É só que a gente coloca uma imagem por trás daquilo ali e aí a gente já cria, né, uma visão ruim. É a mesma coisa da arma. Quem mexe com arma é bandido. Não, muito pelo contrário. Quem mexe com arma é um cidadão de bem, mais uma vez, que não quer morrer. Então, por isso que ele carrega a arma, quer defender a família. Eu acho simplesmente uma visão errada. Diego, você acha que existe uma influência política por trás disso? Essa Cara, exposição da mídia? É o seguinte, ó. Eu procuro analisar as coisas pelo tempo que acontecem, entendeu? Eu não sou muito assim, é coincidência, não. Se você analisar, vamos voltar aqui, vamos falar de questão dos Estados Unidos, né? Sim. Se a gente voltar ali década de 40, 50, 60, até a década de 70, na escola existiam os times de competição de rifle, né? Verdade. De Verdade. rifle de ferrolho. E a molecada ia para a sala de aula, né, naquele dia, eles levavam a arma deles para a sala de aula, colocavam dentro do armáriozinho e fechava lá e acabou. Na hora do lanche, desculpa te cortar, eles levavam para a aula de recreio do lanche deles ali, pegavam as armas, botavam em cima da mesa, enquanto eles estavam tendo lanche, eles limpavam as armas deles. Exato. Esse era o conceito aqui a nos partir Estados do Unidos. momento que começaram a acabar e estão fazendo isso também agora com a arco e flecha também. Estão tirando também isso. Então, o que aconteceu? Eu acho que a partir do momento que fizeram isso, eles já deram a cartada como? Quando eu falo eles, eu falo isso em questão de próprio governo, isso mesmo. Né? Deram a cartada da seguinte maneira: a geração jovem, agora, a partir desse ponto, eles já não vão crescer com essa influência na cultura deles. Então, eles já vão começar a olhar para a arma, para o lado agressivo da arma, não para o lado de lazer, para o lado de que até... Muita gente vira profissional nessa área. Os caras viram atleta, vão defender o país, né? Vão para uma Olimpíada. Obviamente, eles não estão usando o cartucho que a gente usa para uma defesa, coisa assim, mas o princípio é o mesmo. Quando eles vão atirar com aquelas armas a base de ar. Então, eu acho que o fator cultural é o maior de tudo isso, cara. É o maior de tudo isso. Porque para os caras chegarem ao ponto de tirar o armamento do povo, eles vão ter que convencer o povo que o armamento não está ali para resolver e só está para causar mais dano. Então eles têm que simplesmente mudar a cultura. E é isso que eu vejo que aconteceu aqui a partir da década de 70. Eu não sei se muda tão rápido, mas a gente tem que sempre... Sim. Sempre eu concordo com você. Eu acho que até o foco da conversa aqui, ela estando aberta e disponível para você que vai estar assistindo, é trazer um pouco dessa cultura para você. Né? De poder abrir sua mente, você pelo menos ter a oportunidade de ouvir opiniões diferentes. Eu quis falar um pouco sobre por que politicamente, que voltando um pouco atrás, a palavra em si, arma, né? Ela vem derivado do latim, que se escreve da mesma forma em português, arma, né? O português veio do latim. E ela se traduz para ser um instrumento na utilização de defesa ao ataque. Então, a origem da palavra arma é um elemento que é usado, uma ferramenta, no uso da defesa ao ataque. E isso depois foi implementado às milícias, os exércitos, as tropas, né, as forças policiais e tudo mais. Então, com o decorrer do tempo, veio surgindo essa palavra arma. Isso a gente está falando no português. Né? No inglês é weapon. E isso abrange um leque de coisas. Né? Não significa que a gente está falando arma aqui, uma pistola, né? Um revólver, um fuzil. Existem armas de oportunidade também. Né? Aquilo que você utiliza... Rapaz, eu tava me coçando aqui para mudar esse... porque tem falando arma. Tá? Eu queria ver até onde é que a gente ia. Porque exatamente isso. Estou querendo esclarecer, porque eu meio que comecei propositalmente com a palavra arma, para a gente conseguir depois trazer para o assunto de pistola, de arma de fogo, de porte. Porque a arma né? pode ser qualquer coisa, inclusive suas próprias mãos. Né? É considerado uma arma. Se você der um soco na pessoa, matar, machucar e ela ser hospitalizada, você paga por uma arma, que você usou uma arma para você atacar alguém, no caso. Um tijolo do chão. Um tijolo, uma caneta, o que você, um celular, o que você... Esse microfone aqui, se eu tirar aqui da exatamente. Acabou, aqui nos Estados Unidos, a Constituição e a lei estadual também, ela existe o que se fala, que eu falei que a arma de oportunidade, a mesma punição que você vai levar numa arma de fogo, com uma pedra que se você pegar na mão é considerado uma arma. Então é aquilo que você utiliza no alto de uma defesa ou de um ataque. É uma arma.
Mas aí que a gente vamos puxar um pouquinho agora para arma de fogo, né? Porque acho que é o que mais existe o preconceito hoje em dia. Você acredita, se botar uma faca nessa mesa aqui, não vai ter gente se tremendo porque tem uma faca na mesa. Mas botou uma arma de fogo, aí aquela ideologia de que foi criado para matar. Você acha que a arma foi criada para matar, a pistola? Si, arma de fogo? De forma nenhuma, não. É como você falou, foi criado para defesa. Nada, e para esporte. Né? Tanto mais uma vez falando, quando você vai no range, você vê famílias, né? Tem crianças de... Uma das melhores... Hoje já deve estar com 11 anos, já no caso. Mas quando eu comecei a seguir na internet, Mia. Você pode chegar checar no Instagram, Mia Tactical. É uma das melhores atiradoras hoje dos Estados Unidos. É de competição. A menina, ela começou com 10 anos de idade, já deve estar com seus 11, 12 anos de idade. Mas por quê? Foi acompanhando com os pais. E a competição, ela atira melhor do que nós três aqui. Há quanto tempo vocês dois têm experiência com uma arma de fogo? Que você anda armado? Ixi. Eu sei que deve ter quase a minha idade. Provavelmente. Não, eu tenho 30... Eu tô fazendo 37 anos de América. Desses 37, vamos dizer, tem uns 27 anos. 27 anos. Trabalhando com arma, portando uma arma. Não, trabalhando não. Eu digo assim, tendo um contato diretamente. Sim. Diegão. Arma... Perdão. Cara, é até complicado eu falar. Vamos dizer, é mais fácil eu quebrar assim. Eu ando armado tem mais ou menos uns 15 anos. Sim. Mas de experiência com arma eu tenho desde 7 anos de idade. Meu pai era policial. E eu lembro que um dia ele me mostrou. Eles usavam revólver na época, né, no Brasil. Ele falou, escuta, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele chegou com um revólver limpo, né? Tava descarregado, mostrou pra gente. Falou, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma arma de fogo. Isso aqui tem o potencial para isso, para aquilo aqui. Explicou o beabá de tudo. E falou assim, agora eu vou fazer uma coisa legal. Vou levar vocês num stand de tiro. E nos levou no stand de tiro da polícia. E lá ele mostrou o que aquilo era, a capacidade daquilo que fazia. Então, a gente sempre cresceu. Eu cresci, eu e o meu irmão, a gente cresceu ao redor de armas e tal, mas eu sempre soube do potencial de uma arma. Eu lembro, com 10 anos, foi o primeiro momento que eu atirei com um revólver. E, cara, aquilo foi uma paixão, cara. Quando obviamente, meu pai ensinou todo o mecanismo de segurança pra gente primeiro, antes de qualquer coisa. Me ensinou a desmontar o revólver dele, a limpar. Eu limpava o revólver do meu pai com 9 anos de idade. Então, você tá dizendo que, tipo assim, a maior parte da memória que você tem da sua existência, Sim. Você teve uma certa exposição com arma de fogo. Exatamente. Né? O Cleitinho, se for falar, considerar a experiência e disposição, a idade que ele tem. Nasceu... Minhas filhas, elas mexem com arma da idade de 8 e 10 anos de idade. Eu queria falar sobre isso. Você tem filho também? Tenho. Né? O seu filho atira tenho. também. Muito bom, excelente atirador. Né? A minha filha Alex. tem 9, eu tô aqui já na contagem agressiva pra ela fazer os 10 dela, mas ela já tem o Não Rugerzinho. precisa, sabe, né? Eu sei que não precisa. Se a gente leva ao outdoor, ela já tira com os 9. Eu vou levar lá no Okeechobee. Ela já tem o Rugerzinho dela, 22 lá e tudo. Mas assim, ela tem a exposição desde 2 anos de idade. No entanto que ela sabe onde o cofre tá, sabe tudo, sabe como manusear. Nunca foi atualmente constante, mas assim, nunca tocou. Sim. Né? Então, assim, pra você que tá assistindo hoje, achar que... Né, a gente trabalha com isso também, né? A gente dando aula, a gente trabalha também com a família. Né? Meu filho, minha filha, eu tenho medo de ter, porque criança vai botar... É uma educação, é um processo. Né? Cada um conhece seus filhos também. Né? Tirar a curiosidade das crianças. Lá na minha casa, a minha arma sempre, ela fica em cima da mesa, igual tá esse celular aqui. Ó. Eu chego e coloco, onde eu coloco, ela sempre fica. Ficou. Nunca mexeu. Dá até poeira. Dá sim. Se eu não for pegar no outro dia para deixar, ela dá poeira. Mas se precisar, todas elas têm um conhecimento. Sim. De lá mexer e manusear, limpar, entendeu? Saber se tá, checar se ela Porque assim, na mentalidade do espectador, agora que eu tô vendo, a pessoa leiga, né? Como a gente pode visualizar o risco e o perigo de ter uma arma de fogo dentro de casa? Porque essa é a ideia que as pessoas têm, sabe? É de, é muito perigoso, ela vai atirar sozinha. Eu vou dizer que tem mais risco de você não ter uma arma de fogo do que você ter uma arma de fogo. Não tem qual o risco de você ter um carro parado na driveway da sua casa? E ela, de repente, o freio não funcionar e atropelar alguém, uma criança brincando. Não existe. Né? Não existe. É zero risco. Nesse ponto eu concordo com o Cleiton. O Cleiton sempre ensina nas aulas, né, que não existe acidente, mas existe incidente. Então, por isso que em casa, a primeira coisa que eu fiz foi dar toda a matéria de segurança, toda a pauta de segurança que eu pude dar para os filhos, foi o que eu fiz, entendeu? E antes do meu filho, por exemplo, Alexandre, com 7 anos, tocar numa arma, ele teve todo o conhecimento básico de segurança. E
Eu olho também por esse ponto. Eu acho que é mais perigoso você não ter uma arma em casa do que você ter arma em casa. 100%. Mas volto também naquele ponto. Ao mesmo ponto que você tem uma arma, você tem que treinar com ela. Ser proficiente, saber da capacidade sua, saber treinar, entendeu? O perigo de ter um fogão dentro de casa, né? Se você É a não, mesma coisa. né? Se você não souber aprender a cozinhar, você vai acabar causando um fogo. Uma panela de pressão estourar. Nos Estados Unidos existe uma estatística, né, que diz que é mais perigoso você ter uma banheira dentro de casa do que você ter uma arma dentro de casa. Porque, estatisticamente, crianças ou adultos escorregam, caem, bate cabeça, se machucam e acaba vindo a óbito por causa de uma banheira e uma arma de fogo. Queria fazer um break rapidinho, a gente poder continuar nosso papo em agradecimento ao apoio RCN. Pastor Francisco, muito obrigado. Francisco Pires. Solta aí a vinheta aí, Luciano. Eu vou... Estamos de volta aqui, obrigado mais uma vez, RCN. A gente estava falando sobre os perigos, né, de ter arma dentro de casa, né, os riscos e tudo mais. Você tem mais alguma coisa a acrescentar nisso aí? Não, de boa. Só falar assim, arma de fogo, ela sempre vai ser um bicho de 7 cabeças, né? Nunca vai deixar de ser esse desculpa, de repente vou atropelar o assunto aqui no caso. Não, pode falar. Mas, por exemplo, essa semana mesmo, o nosso governador, né, o DeSantis, foi na televisão porque agora ele está lutando para que o estado da Flórida venha a ser um open carry state, né? No Brasil eles falam um estado de porte ostensivo, como é no Texas, como é na Georgia, como é no Alabama, acho que na Alabama é também, no caso. Tennessee, né? No caso. Então ele está lutando. Ele trouxe para a Flórida, em 1º de julho de 2023, o Constitutional Carry, né? Que é onde você pode carregar a arma sem precisar da licença da arma, no caso. E aí, na entrevista, ele deu um dia atrás agora, na entrevista ele falou assim, quando a gente abriu para o Constitutional Carry, para você carregar a arma sem a licença, o pessoal ficou doido, não, agora vai todo mundo vai matar, virar caos, né? Vai virar um caos, não sei o que e tal, inclusive até a própria polícia, né? Foi contra no tempo. E há um dia atrás nós estamos no índice de criminalidade mais baixa dos últimos 50 anos. Incrível. Depois que saiu o Constitutional Carry. Incrível. E então o Open Carry, assim, antes desse tudo entrar, pra te falar a verdade, até como instrutor, eu era contra. Mas estou vendo que realmente não é esse bicho de 7 cabeças, não. Vamos entrar, a gente vai entrar, quero entrar nesse assunto do Open Carry. Mas já que você tocou aí nesse aspecto um pouco do Estado, né, tendo lei, do Constitutional Carry, que é aqui nos Estados Unidos, a segunda emenda constitucional te dá o direito de você portar a arma. E a gente vai entrar nesse assunto aí. Então, isso mais ou menos que o Cleiton está falando, que o nosso governador, ele decidiu de que o Estado não vai regulamentar de uma forma burocrática para você ter a licença. Você é um cidadão, uma pessoa que tem green card, não tem... Desculpa, não a licença, mas a arma, né? A arma em si, né? O porte da arma não precisa da Não licença. precisa porque a Constituição te dá o direito, Exato. Certo? Mas assim, existem os requisitos, a gente vai entrar nesse assunto. Mas já que a gente está falando um pouco de lei, não sei o que, eu quero voltar um pouquinho só do que a gente estava falando sobre esse conceito meio que cultural que a gente discutiu, Diego. Sim. Existe uma influência muito grande, principalmente ao acesso à informação que a gente tem, né? Rede social, TikTok, Instagram, YouTube em si é uma das maiores plataformas que tem para informação aí. A política influenciando o risco de ter arma e querendo tirar isso das pessoas, né? Existe essa guerra da direita, da esquerda, do meio. E você acredita que a gente consegue meio que ser uma influência em tentar quebrar esse paradigma nas pessoas, que é a minha intenção, né, nesse discurso, de que o governo quer tirar a arma das pessoas porque um governo com as pessoas sem arma é um governo mais forte. Exato. Pelo menos essa é a ideia que algumas pessoas têm, certo? Exato. Mas na verdade é o contrário, né? O povo armado tem mais controle sobre o governo, né? Exato. O que vocês acham sobre isso? Como é que o Bolsonaro fala? O povo armado não é... É um povo que nunca vai... Como é que é? O povo armado é um povo que não vai ser dominado, uma coisa assim. Uma coisa assim. E é uma ideologia americana, praticamente isso. Exatamente. Né? Exatamente. Porque as linhas da segunda emenda da Constituição diz, né, que o direito de se defender até contra o governo. Sim. Né? A tirania, né, a ditadura. Exatamente.
E existe aquela brincadeira, meio que uma piada de que se estourar uma guerra aqui nos Estados Unidos, os veteranos que estão há anos acumulando arma e munição dentro de casa acabam em minutos, né? Interessante, você mencionou isso. Na Segunda Guerra Mundial, teve, eu não quero dar informação errada, mas foi perguntado para os japoneses por que os japoneses não tentaram uma invasão terrestre. Eles fizeram aquele bombardeio de Pearl Harbor, mas nunca botaram o pé no solo aqui. Nem vão colocar. E a resposta foi bem essa, que atrás de cada grama, né, ele até usou assim, atrás de cada blade de grama dos Estados Unidos, existe um cara armado. Essa foi a ideologia que ele usou. Então, a gente, por exemplo, analisa uma coisa. Por que o Canadá, por exemplo, nunca foi invadido? México nunca foi invadido. Porque sabe que a gente aqui é bem armado. Tá? Existe aquele medo, né? Exatamente. Voltando no assunto que você falou, eu vejo o maior fator em relação a você tentar tirar a população do conceito de arma, ou até mesmo você tentar futuramente confiscar as armas, eu acho que é o fator cultural. Para mim, é o mais importante de todos. Como a gente entrou a gente falou sobre as escolas que davam aula, né, tinham competições, coisas assim. Se você analisar essa briga de direita e de esquerda em relação às armas, eu acho que vai chegar um ponto, né? Vai chegar um ponto que se a gente como pai, né, como pai, né, mãe, o que seja, né? Se a gente não continuar passando essa tradição, vai chegar uma hora que os caras vão conseguir convencer as pessoas. E não é só... Porque pensa, analisa também dessa maneira. Eles não somente usam o lado de que a arma é perigoso, mas não, eles usam o lado assim. Para que você precisa disso? Nós aqui, a polícia tem condição de tomar conta de vocês, de proteger vocês. Então, eles tentam também bater na fronte de que você não precisa de arma. Não é necessidade Isso sua. é bem forte no Brasil, né? Exato. Assim, já que a gente está aqui na comunidade brasileira e tudo mais, é muito forte ainda essa ideia no Brasil de que, né, a arma não é bom, que a arma é perigoso, mas não é necessário. A gente vê o dia a dia lá, nas notícias, o domínio do narcotráfico, né, das facções criminosas, que o poder deles estão baseado em quê? Em armamento, né? Sim. Mas aqui nos Estados Unidos ainda existe essa cultura conservadora. Sim. Certo, Cleiton? Tem estados aqui que você vai naturalmente estacionando na rua, open carry, que é... Esse é o nome da cidade da Geórgia que eu te falei, que todo morador é obrigado a ter uma arma. Kennesaw. A Áustria não tem uma coisa assim também? Que parece que se você serviu, parece que as Forças Armadas, você mantém as suas armas. É uma coisa assim também na Áustria. Muito interessante, Kennesaw. Kennesaw na Geórgia. Mas existe, né? Essa ainda nos Estados Unidos está começando a sair, mas a gente está tentando restituir, mas essa ideia, graças à nova política agora, trazer essa ideia de volta, mas pessoas andando abertamente com porte de arma pro lado de fora e tranquilo, vai no Walmart. Que é essa ideia do governador da Flórida, DeSantis, né? Porque, como você estava falando, é político. Tanto o da esquerda, que quer banir, como alguns, a grande maioria dos da direita, né, eles querem liberar como agora o nosso porte ostensivo. Né? Esse é o termo em português. É o porte ostensivo. A ostensividade é o que é exposto, né? Exato, então andar com a arma como se fosse um policial, como o antigo faroeste, né? Como mesmo o nosso governador falou, DeSantis, nessa entrevista semana passada, ele falou, aqui agora nós somos concealed carry, né? O porte velado no Brasil, como é falado. Então você tá, a gente aqui agora com camisa e tal, vamos dizer que fosse um blazer, aí você chega para jantar no restaurante, aí tá a temperatura agradável, você tira o blazer e coloca ele na cadeira, tá? Aí sua arma fica exposta. Você pode ser preso e pegar aqui. Quantos anos de cadeia uma arma exposta? Depende da intenção da pessoa, né? Se a pessoa não tiver uma intenção de cometer um crime com aquela arma ali, aí você pega, acho que 1 ano, que é um misdemeanor. Mas se existir for uma forma ostensiva que seja agressiva, intimidadora, aí é um felony offense, você pode pegar de 5 até 5, 10, 20, por aí vai, né? Dependendo do prosecutor. Aí depende da política do lugar também, né? Exatamente. Mas porque simplesmente você tirou seu blazer, botou na cadeira para jantar com a família,
Mas isso a gente pode levar de 1 ano a 5 anos de reclusão. Então, é isso aí que ele está querendo brigar, que não faz sentido. Né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, Cleitinho, explica a diferença para a gente aqui, que é o open carry, o concealed carry, que no português é o velado e o ostensivo. Porte velado e porte ostensivo. São esses dois métodos que existem de portar uma arma. A Flórida, no momento, nós somos simplesmente porte concealed carry, que é o porte velado, no caso. Nós temos condições de fazer porte ostensivo, né, ou open carry, em 3 instâncias. Né? Se você estiver caçando, pescando ou acampando, você pode fazer o open carry. Desde que da hora que você sai da sua casa até a hora que você chega ao seu local de camping, pesca ou acampamento. Porém, você não pode parar em lugar nenhum, de um lado para o outro. Né? Da hora que você sai da sua casa até chegar no local onde você está exercendo essas funções. Parou no seu trânsito pro local, você não pode já está violando. Você não pode botar uma gasolina, você não pode comprar um café, descer do carro, não pode fazer nada. Você vai passar de casa com ela exposta e chegar no lugar com ela exposta. Mas não pode interessante você falar isso aí, porque eu quero trazer a atenção ao seguinte. Existe o direito, certo? A Constituição diz que você pode, mas ao mesmo tempo o Estado, né? Os Estados Unidos é um país onde é governado por estados, né? Cada estado existe a sua própria Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos, inclusive eu tenho até anotado aqui, eu quero ler para você rapidinho, é o capítulo 790 da Constituição Americana, do estado da Flórida. Se chama Florida State Statute, no Estatuto da Flórida. 790 diz que tá aqui, o direito do povo de possuir e portar armas para a sua defesa e para a defesa de autoridades legítimas do Estado não será infringido, exceto que a maneira de portar armas seja regulamentada pelo Estado. Então o Estado ela pode regulamentar, né? Que é o que você está explicando agora. Sim. O ir e vir, existem exceções para você poder utilizar, mas o direito você tem. E para explicar melhor ainda, toda vez que você vê 790 é estatuto de arma. É tudo que fala relacionado ao porte de arma. Quando você vê 776.012, ele é referente à proteção física. 776.013 ele já está referente ao uso de arma de força letal, no caso, né? Mas o Estado pode, as cidades, porém, não podem, os municípios não podem, eles não podem mudar absolutamente nada. O que eles podem mudar, eles podem falar assim, Coral Springs, onde eu moro, eles podem falar assim, eu não quero que ninguém ande com pocket knife, mas eles não podem infringir nada no meu direito de andar. Se o Estado fala que eu posso ir no banco armado, a cidade não pode falar nada. Se eu falar que eu posso ir na igreja, a cidade não pode falar nada, porque o Estado permitiu. A gente meio que falou sobre o velado e o ostensivo, né? Que é o concealed e o open carry. Existe também o acesso à arma, você é o porte e a posse, não é? Isso. O porte e a posse. Qual a diferença do porte e o posse? Hoje em dia já não existe mais essa diferença. Existia até 2023, até dia 1º de julho de 2023. Todo cidadão que legalmente pudesse comprar uma arma, ele poderia comprar uma arma e ter ela em casa, no carro ou no trabalho. Posse. Aí, se ele quisesse... Aqui no estado da Flórida. Isso na Flórida. No estado da Flórida. Então, se ele pudesse legalmente comprar aquela arma, ele podia ter ela no carro, tinha a forma de ele ter ela no carro, no trabalho ou em casa. Se ele quisesse portar a arma, ele teria que fazer um curso, pegar um certificado e aplicar para a licença. Tá? Isso é um porte de arma. Porte de arma. Mas isso foi válido até dia 1º de julho de 2023. Em 2023, 1º de julho, o nosso governador mudou essa lei. Então, se todo cidadão de bem ele legalmente consegue comprar uma arma, agora ele pode carregar ou ter em casa. Ele que escolhe o que ele quer fazer. Ele não precisa ter a licença mais, no caso. Entendi, mas de forma geral, assim, vamos falar numa amplitude de nação, certo? Existe ainda essa diferença do porte e posse? Porque é uma pergunta que muitas pessoas têm. É porque a minha memória Não, mas você tá certíssimo. Claro. A posse é o quê? Qual a diferença do posse para porte? A posse é você ter ela, mas não poder carregar. Certo. Você pode ter ela na sua casa. Dentro da sua casa você pode colocar na sua cintura, tranquilo. No seu ambiente de trabalho você pode, mas você não pode estar em locais públicos com ela, porque você pode estar carregando ela na maleta, por exemplo. Se eu não me engano, o posse, você tem ainda o direito de ter a arma na sua propriedade onde você é dono. Sim. Certo? Sim. E na extensão do seu carro também não? Sim. Depende do estado, Dependendo certo? do estado, mas tem a forma, se você for olhar na método, posse, né? Tem um método de você ter. E o porte é na sua pessoa. Sim. Certo? Aí, dentro do porte, existe a categoria que a gente discutiu entre velado e ostensivo, no open carry e concealed carry. Sim, e abrangendo todos os Estados Unidos, né? Na Flórida é sempre velado. Qual a facilidade hoje de ter uma arma aqui nos Estados Unidos? Não é tão fácil igual o pessoal pensa, cara. Igual. Vamos falar em parâmetros legais, né? A pessoa tem que passar pelos procedimentos que é
é um background check, né? Como é que seria isso em português? Seria uma pesquisa social. Uma pesquisa social, seria isso. E se a pessoa tiver ali uma vírgula ali que o Estado resolve não assim te tirar o direito, né? Porque uma coisa, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Claro. Porque uma coisa que eu vejo muita gente bate cabeça e acha que quem te dá direito é o Estado, é o governo federal. Não. Você nasce com direito, você nasce com o seu direito à vida. O que o Estado faz, ele põe a emenda, por exemplo, da segunda emenda da Constituição, que limita o tentáculo do governo nos seus direitos. É só isso. É o contrário. Muita gente acha que não, o Estado dá o direito. Não. Você nasceu com aquilo ali. O que o Estado vai fazer é, às vezes, fazer uma regulamentação, alguma coisa assim, do seu direito, que nem o caso da Flórida, igual foi explicado aqui agora. Você não pode, por exemplo, você não pode portar uma arma dentro de um prédio público, por exemplo. Isso é uma regulamentação. Ele não está tirando o seu direito de portar arma. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem pausado. Direito vem de quem? Direito vem de Deus. A gente nasce com isso aí. Muito bom. Nos Estados Unidos. Muito bom. Exatamente. O Estado regulamenta o tentáculo dele, o alcance que ele tem em cima do... E essa regulamentação que você está falando, né? Usando em outros termos os requisitos legais. Existem requisitos legais, né? Existe uma restrição, uma certa restrição. Sim. A gente consegue identificar. Mas também existe também brechas, né? Infelizmente. Inclusive, eu tive aqui na rádio aqui com o Luciano aqui, participando de um outro podcast, e participei de uns outros 2 ou 3, e eu falei várias vezes sobre essa questão. Porque o porte de arma, por exemplo, no estado da Flórida, ou a posse da arma, perdão, ele só é válido para a pessoa que é legal. Então, a lei fala, se você for no departamento da FDLI, né, ou se for no departamento de agricultura, que é o departamento responsável para liberar o porte de arma no estado da Flórida, todas as 2 páginas, elas falam que você tem que ser mínimo de green card holder para você ter um porte de arma. Beleza, então eu vim aqui no programa, dei entrevista e falei que o Employment Authorization não dá, que visto de trabalho não dá e tudo. Mas depois eu vim descobrir, uns 6 meses depois, que dá. Um cidadão que vem visitar, não é qualquer visto, mas um cidadão que vem visitar aqui, ele pode ir numa loja e comprar eu acho que ele não tem direito a uma pistola. Só uma pergunta, tem restrição a calibre? Não. Não tem, ok. Não tem restrição a calibre. Mas ele, mais uma vez, não é qualquer visto, mas ele pode ir numa loja, comprar um rifle e falar que vai participar de um campeonato de clay, né? De dar tiro em disco, esse tipo de coisa. Ou uma caça, alguma coisa. Eu ouvi dizer ainda mais que pode, se for um caso de presente, você dá de gratificação para uma pessoa, como uma forma de presente. Você pode fazer isso, é a coisa mais simples, que tem um pedaço de papel. Mas você tem que ficar ciente que aquela pessoa pode receber aquela arma também, no caso. Então, assim, existe uma restrição. Estou falando assim de poder obter uma arma. Mas também não é tão difícil assim. Existe o mercado aberto particular aí, né? Sim, no lado particular, sim. Certo? Sim, obviamente. Você simplesmente como o Clay está falando, um recibo de compra e venda. O Gun Bill of Sale. É muito fácil. Entre familiares imediatos, como pai e filho, marido e mulher, sogro e genro, você não precisa de fazer esse tipo de papel. Você pode simplesmente comprar uma arma e dar a arma para os seus familiares imediatos. Se for dar arma para um primo, para um tio, alguma coisa, você precisa fazer isso aí. E não existe checagem nenhuma. Por exemplo, eu compro uma arma, aí eu quero dar ela de presente para o Diego, que é meu amigo. Aí eu vou lá, preencho esse papel, porque ele não é meu parente, a gente preenche, eu coloco as informações dele. Se ele tiver o porte de arma, ele tem que colocar as 2 informações, da licença e do porte de arma. Se ele só tiver se ele tiver o drive license e porte de arma, vai as 2. Sim. Né? Se ele tiver só o drive license, só a carteira de motorista, só vai a informação da carteira de motorista. E aquilo é um documento de compra e venda para constatar de que E não tem registro depois disso. Então, eu fico com a cópia daquele papel, ele fica com a cópia daquele papel. O estado da Flórida não tem um cadastro de registro, existe só da compra da arma na primeira compra. Nem da primeira compra tem. No caso. A única pessoa, eu fiquei abismado sobre isso, a única lugar que tem cópia do registro onde você compra a arma é o lugar que você compra a arma. É a loja em si, para prestar conta para o instituto, o ATF, no caso, a organização que governa sobre isso. O ATF quer saber que aí ele vem na loja, entendeu? E vai fazer, porque quando eles ligam, eles só fazem um background check. Não tem nada a ver assim exatamente da arma. E que hoje em dia melhorou muito, né? Esses dias fui comprar 5 minutos, pum. Coisa que esperava dias. Exatamente. Para você que está assistindo aí, só para esclarecer um pouquinho, existe sim a facilidade, existe sempre brechas em leis e tudo mais, porém, Estados Unidos ainda governa no sentido de que
no sentido que você tem que estar legal aqui, não é simplesmente com visto e tal. Existe, como ele falou, brechas ou formas, mas se você não quer ter problema com a polícia, não quer ter problema com a justiça, busca o conhecimento. Existe acesso à informação na internet em um de nós aqui também. Estamos aqui para isso também, mas a princípio o mais correto é o green card ou a cidadania. Tá? Isso aí você entra na loja como se fosse comprar brinquedo, fosse comprar comida, certo? Nós 3 aqui somos instrutores, né? No caso. E você é policial, além de instrutor como nós, você tem uma outra visão ainda, né? No caso, como polícia. Mas existe a questão seguinte. Por exemplo, você fala assim, no Brasil é muito mais restrito, porque você tem que passar por psicólogo, tem que passar por não sei o que e tal. Como polícia, você tem um papo com a pessoa de 2 minutos, 1 minuto, você consegue identificar se aquela pessoa está mentindo para você ou não. Você tem essa tipo de coisa, né? Então, eu como instrutor, nós como instrutores também é a mesma coisa. Eu vou dar aula para a pessoa, eu já neguei pessoas de dar aula. Porque na conversa você sabe que ela não tem boas intenções atrás daquela aula nem nada. E não só nós, né? Porque antes, quando era obrigatório você ter a carteirinha com porte de arma, então a gente tinha que passar para a gente primeiro. Hoje, como não é obrigatória a carteirinha, ele pode simplesmente na loja comprar. O vendedor, ele também é treinado para ir dar conversa, ele sabe se a pessoa tem Interessante isso. Ele pode te negar a venda. Ele pode negar a venda. Eu quero entrar mais nesse assunto aí. Eu quero poder desmiuçar melhor, mas antes disso eu quero fazer um breakzinho em apoio ao Brazilian Depot Salão. Muito obrigado aí por esse apoio aqui nesse podcast. Luciano, solta aí para nós. Então, você estava falando aí que existe o comprador, ele é meio que treinado para poder... O vendedor, no caso. Sim, perdão. Sim. Como você, como policial, né? A gente, como instrutor também, existe uma certa malícia, você está dizendo assim, né? Tem sim. A gente conhece. Eu já vi na hora onde você trabalhou antes de se tornar polícia, o cara, ele rejeitar a venda. Você é mal intencionado. E a pessoa ela não pode nem questionar. Se ela quiser questionar, ela vai chamar um advogado. Na hora ali, se ela abrir a boca, ela vai ser presa, no caso. E existe uma questão, eu vou falar agora diretamente para a nossa comunidade, porque em 2023, como mudou essa lei, eu recebi várias ligações, inclusive eu não sou de fazer vídeo para frente das câmeras, mas eu fiz vídeos para informar a galera que não é a arma, o posse da arma não é para todo mundo. Né? O porte da arma. A lei está mudando para quem pode comprar a arma legalmente, ou seja, mínimo de green card. Mas pela facilidade desse papel, desse bill of sale, tem muita gente ilegal carregando arma lá fora. Tá? E vai preso pra caramba. Eu posso falar que eu sou policial. Tá aí, e a gente às vezes faz abordagem de trânsito, pega, a pessoa não tem noção. Às vezes você vê que a pessoa realmente não sabia. Fala, não sabia que não podia, mas não, nada que eu possa fazer. É um crime né? federal. Cometeu um crime federal, vai pra cadeia, é um felony offense. E não só a pessoa que está carregando, como a pessoa que facilitou aquela venda, porque se chama straw purchase. Né? Sim. Então, tanto a pessoa que está vendendo e sabe que aquela pessoa não pode ter, seja ela por ser pessoa ilegal, ou ela tem problema mental, ou toma remédio controlado, seja o que for. Quem fizer facilitar aquela venda, paga os mesmos penalties da pessoa que está... E durante a investigação, se for encontrado que a pessoa existe um padrão de estar fazendo isso, aí é pior ainda. Pior ainda. Mas eu quero voltar um pouquinho uma coisa que você falou. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Cleiton. Pode falar. Que eu tive curiosidade de saber isso e a gente acaba esquecendo de perguntar. O caso, por exemplo, a pessoa vai comprar uma arma. O formulário que ela preenche é um formulário federal, certo? Uhum. Beleza. Ela preenche, ela é aprovada, tal, legal, ela não tem o porte de arma dela. Uhum. Mas aí, ela, como mora na Flórida, ela encaixa nas nossas regulamentações aqui do estado, que é um estado de constitutional carry, vamos colocar assim, né? Tem as suas limitações, mas tá. Isso, por exemplo, a pessoa, se ela viaja de um estado para outro, ela tem que ter cuidado, né? Porque às vezes o estado que ela vai, ela pode ter conflito. Ela foi aprovada no formulário federal para comprar arma, mas ela carrega a arma dentro do carro, ou seja, ela tem o porte ostensivo pela regulamentação do estado, mas às vezes vai para um outro estado, ela tem que tomar cuidado porque ela não pode, às vezes, entrar com essa arma, não é verdade? Essa é uma das vantagens de você ter o porte de arma no estado da Flórida. O porte de arma no estado da Flórida... A licença em si que você está dizendo. A carteirinha mesmo, isso, no caso. Pro ouvinte. Isso, porque ela te dá vantagem de você viajar para 37 estados. Reciprocidade, né? Reciprocidade. 37 estados você vai carregar da mesma forma que você carrega no estado da Flórida, que é concealed, no caso. Sem o porte de arma, sem a carteirinha,
você só pode ir a 29 estados. Então, você já... Que são os estados que têm o mesmo conceito de constitutional carry, ou não? Alguns deles sim, outros não. Ok. Aí que tá, por exemplo, nós temos reciprocidade com o Norte Dakota, tá? Mas eu só posso levar minha arma para o Norte Dakota se eu tiver a licença do estado da Flórida. Eu carregando debaixo do Constitutional Carry, eu não posso carregar no Norte Dakota, porque ela é Constitutional Carry somente para residente. Entendi. Por exemplo, nós temos reciprocidade com North Carolina. Eu acho que South Carolina hoje também é Constitutional Carry, mas North Carolina não é. Se eu quiser ir para North Carolina, eu tenho que ter licença do estado da Flórida. Eu não posso simplesmente carregar a arma. Interessante. Então você que está assistindo a gente aí, ó, faz a sua pesquisazinha, se for viajar, vai levar a arma, vai estar de mudança, quer sair do estado, para você não se ver numa furada aí. Mas é interessante isso aí. Eu mesmo não sabia disso. Eu sei que tinha certas limitações, mas eu nunca entrei tão a fundo nesse assunto. Não. E vai mais deep ainda, vai mais profundo, né? Por exemplo, nós temos estados que eles têm magazine restriction, né? Capacidade de magazine, né? No caso. Nós, no estado da Flórida não tem, a maioria dos estados que nós temos de reciprocidade não tem, mas alguns estados têm. Você só pode carregar a arma com um magazine de 10 rounds, no caso. Os meus magazines, o meu menor magazine que eu carrego tem 18 rounds. Você entrou no assunto que eu queria voltar, quando o Diagão começou a falar. O Diagão chegou a te fazer uma pergunta, falou assim, existe restrição ao tipo de calibre, né? Que você perguntou? Isso. Né? Você fez essa pergunta e está falando sobre capacidade. Eu sei que existe algumas limitações para quando você está com arma. Né? Algumas delas é o que? É o tipo do calibre, né? O tipo da munição. Munição, sim. Certo? Calibre não. Por exemplo, o tipo de armamento. Existem algumas armas que você tem que tirar de fazer uma permissão, que é o stamp, não é? Por exemplo, você quer ter um... Aí ele vai saber melhor de falar quando entra no stamp. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu quero que você depois quebre isso aí pra mim. Mas, por exemplo, você tem uma arma totalmente automática, existe um processo, ou você tem um supressor, que é um famoso silencioso que vocês vêem no filme Netflix, acha que faz piu-piu-piu, mas não é assim que faz. Outra coisa que é locais, tem certos lugares que existe restrição que você pode ir com porte de arma. Então, assim, você tem o direito de ter, mas existe sempre uma forma de regulamentar e limitar. Quais são essas limitações que a gente consegue identificar para o público que está assistindo? Posso entrar de novo claro. na nova lei que saiu agora? Sim. Tá, então eles mudaram a lei, então falam, não, se você legalmente pode comprar uma arma, legalmente você pode carregar uma arma. Bacana. Então, aí, quem não tem o porte de arma, ele tem que esperar 5 dias para ele poder receber essa arma. E não tem nada a ver com background check, né? O background check ele é feito na hora. Os 5 dias que o Estado dá eu estou aqui há 20 anos, eu estou dando aqui há 20 anos, 10 anos, 5 anos, ou qualquer coisa, nunca precisou de uma arma. Por que ele quer comprar uma arma hoje? O Estado dá 5 dias. Você está falando do cooldown. Cooldown period, no caso. Né? Então, no Tri-County são 5 dias, mas a maioria dos estados da Flórida são 3 dias. Aí o Estado fala assim, se ele nunca teve uma arma, está aqui há 5, 10 anos, então vamos dar 5 dias para ele pensar, porque às vezes ele está querendo matar o vizinho para alguma briga, a esposa, em 5 dias ele esfria a cabeça. Para o espectador, o cooldown law, traduzindo em português, o tempo de você se esfriar. Esfriar a cabeça. É o jeito do Estado tirar a responsabilidade de estar te dando um acesso à compra de uma arma de fogo. No caso, se você quer cometer um homicídio, quer cometer um suicídio, qualquer tipo de infração, é um jeito que o Estado tem de falar assim, olha, a culpa não é nossa. Exato. Aí te deu um tempo para essa pessoa pensar. Se fizer alguma coisa errada, você fala assim, nós demos para ele 5 dias para ele pensar. Ele fez porque ele quis. Agora, isso é para quem não tem. Para quem não tem o porte de arma. E para quem tem? Ele sai com ela com 5 minutos. Na hora. Se você já tem um porte de arma, você já está com um background já está feito, você tem que fazer só mais um daquela arma que você compra. E você falou da nova lei? Sim, aí na nova lei, então, eles mudaram a nova lei. Então, se você pode comprar, beleza. Ou você espera 5 dias ou sai com ela na hora, tá? Mas eles não explicam aonde você pode ir ou como você pode ir. Por exemplo, ninguém pode passar perto de escola com arma, certo? Você tem que estar a uma distância de 1000 pés de distância. Presta atenção que está assistindo aí. Então, a sua arma tem que ficar longe de qualquer escola a 1000 pés de distância. Só que se você está passando do ponto A indo ao ponto B e tem uma escola no caminho e você tem um porte de arma e você é parado dentro desses 1000 pés, tranquilo. Entendeu? Porque você está indo do ponto A ao ponto B, a escola está no meio. Simplesmente dá isso. Porém, se você faz o mesmo percurso do ponto A ao ponto B e é parado em frente à escola, carregando debaixo da nova lei, Constitutional Carry, 5 anos de cadeia. Deixa eu te segurar aqui rapidinho. Agora, trazendo esse assunto que ele está falando, por que muitas das vezes você é parado por um policial e pergunta de onde você está vindo, onde você vai? Sim. Agora, você que está assistindo aí, você sabe por quê. Existem certas leis, algumas regulamentações, até de município às vezes, que regulamenta e dá uma limitação, e isso tem a ver com o que o Cleiton está falando. Então, você às vezes
quando você for parado, contribui, seja bacana, fala a 100%. verdade. Entendeu? O policial ele vai apreciar muito você sendo honesto e falando a verdade. Às vezes você cometeu um erro, mas ele vê que a sua intenção não foi de cometer aquele erro. Entendeu? Estão ouvindo a boca do policial. Então vale a pena ouvir isso aí. Tá, mas são coisas que eles não ensinam, no caso, né? Porque, então eu tenho um porte de arma, eu tenho a posse da arma agora, posso ir para qualquer local, tá, não sei o que, não. Mas você não tem os mesmos direitos de uma pessoa que tem um porte. Interessante. Você está carregando debaixo da nova Constituição, debaixo da Constituição que o governador liberou. Mas os direitos são diferentes. Tá, o nosso ouvinte aqui, ele é legal no país, ele tem o green card dele, ou ele é cidadão já e quer comprar a primeira arma dele. Comprou a arma, tirou a licença com você, fez a aula, tudo bacana, nanã. Aonde que ele pode e não pode ir? Bom, prédios federais nenhum. Prédios federais, órgãos públicos de estado, no seu caso, ou federal. Ele não pode levar em posto de polícia, qualquer tipo de polícia. Aí você vai falar, nós temos o Wildlife Police, nós temos xerife, nós temos polícia municipal, nós temos State Trooper, polícia da cidade. Então, nada disso você pode levar. Não pode levar para corte, não pode levar para escola, não pode levar para bar, não pode levar para aeroportos também. Não pode levar para aeroporto. Aeroporto você pode viajar com sua arma, mas você tem a forma certa. Você não pode viajar com ela, nem você, nem pode levar no carry-on. Você não pode entrar no terminal. Você, por exemplo, se você for buscar alguém, né, e você não entrar dentro do terminal do aeroporto, não tem problema. Entendeu? Porque existe um gray area nisso aí, mas assim, na ideia é o quê? Tá velado, você tá indo buscar um parente, você buscou e foi embora, legal. Agora você entrou, você já virou uma ameaça. Sim. Não pode entrar dentro do terminal. Dentro do terminal. Mas entendeu? se você for Embarque e desembarque não tem problema. Tá. Se você for viajar, você pode, desde que você tem que saber que o seu destino final tem que ser um estado que você tenha reciprocidade. Você nunca pode parar num estado ou nem fazer ponte. Se você for fazer ponte, você for pegar sua bagagem de volta, você não pode descer naquele estado. Então, Posso ter a arma que eu quiser. A arma que você quiser. Se eu quiser uma bazuca dentro da minha calça. Se você conseguir comprar. Existe Você sabe quantas armas você pode carregar? Quantos que couber em mim? Quantas couber em você? Ó. O porte de arma, ele não tem. Agora, a questão é, você como policial, você me para, eu estou com 5 armas na cintura. Qual a intenção? Exatamente. Então, você pode fazer, mas vale a pena fazer? Não. Porque É muito suspeito, né? Exato, é diferente, né? diferente. O cara parado com 1 e o cara parado com 10. Exatamente. Eu estou com 3 na cintura, 1 em cada perna, então não sei o que, não faz sentido. Né? Mas que você pode. Não existe lei que te proíbe. Então eu posso ter qualquer tipo de arma de fogo, revólver, pistola, qualquer coisa. fuzil. A licença, o porte de arma, não, você não pode carregar fuzil. O fuzil não. Nem sou velado. Não tem como, né? Acho que é até impossível, né? Você vai andar igual perna de pau. Fuzil não. Mas e o Diegão, restrição aí quanto ao tipo de arma, o tipo de munição? Você é um cara que manja desse assunto aí. Olha, meu. Antes da gente falar, desculpa. Tranquilo. Eu não quero cortar, não. O Diego é o seguinte: vocês estão vendo essa pedestal aqui desse microfone aqui? Esse negócio aqui? Você dá isso aqui pro Diego, ele faz um rifle, tá pra você. Esse aqui é o. Ele é o MacGyver. Esse homem entende demais da conta. Eu não tô brincando, não. Ele faz aqui disso aqui um fuzil. Pô, vamos ficar vermelho assim. Nada, Antes de você falar, já que você tá assistindo aí, coloca as perguntas aí embaixo aí, as curiosidades que você tem, porque esse cara aqui vai ter resposta pra você. Entendeu? Então faça essas perguntas do que foi do assunto que a gente tá falando hoje. Do que você falou, dos stamps. Né? Isso. Aqui sabe. Bora lá, a Diego, diferença fala aí. dos rifles e dos stamps, a área dele aí. Sim, é bem complicado, né? O ATF, que é o órgão que regulamenta isso, né? Eles é gigante a lista, mas pra gente, por exemplo, vamos falar em fuzil, que é mais fácil. O fuzil, a gente não pode ter o automático, a não ser que você pague esse stamp, né? Que é caríssimo para esse tipo de fuzil automático, né? Nesse ponto. É caríssimo e você renova todo mês. Pra quem tá assistindo, então nem todo fuzil é automático. Não. Qual a diferença? A diferença é no mecanismo do fuzil. O que diz um fuzil que ele é automático ou semi-automático é o mecanismo dentro. Olha, vou ter que entrar na parte assim mais técnica. De uma forma mais simples. Mais simples, tá bom. Quando você pega, vamos pegar o R15, por exemplo. Quando você olha um R15, o convencional, que todo mundo tem, você vai ver que ele tem 2 pinos aonde é o gatilho. Ali são os pinos que seguram o gatilho e o que segura o percussor do gatilho, tá? O percussor não, o cão do gatilho. O automático vai ter o 3º pino, que é o quê? Que é onde vai entrar uma peça que se chama de sear, que essa peça é o que faz o reset do gatilho, certo? Bom, quando você olha os dois assim,
num olho leigo, não tem diferença, mas sim, o mecanismo é totalmente diferente um do outro. Tanto é que quando você olha dentro do lower, do R15, o R15 convencional, a parte do shelf, que é a parte de cima dele, ele é de uma altura. Já o automático tem que ter ele tem que ter mais baixo, tem que ser mais baixo por quê? Pelo fato do SEER trabalhar ali atrás. Então, o que acontece? Hoje a gente só consegue comprar arma automática a partir do momento que você é qualificado, você tem que entrar naquele ato do NFA. E um detalhe, um rifle automático, você só pode comprar, a fabricação dele tem que ser feita até de 1986. 86 para baixo. Para baixo. Para cima você não compra nada. 86 para cima é só polícia e militar. Uau, isso aí nem eu sabia. Sim. Só até 1986. Um fuzil, por exemplo, que os Estados Unidos, um M4, por exemplo, né, a versão mais nova que a gente tem. O meu fuzil, quando eu tava no Oriente Médio, era mais antigo do que eu. Mais velho do que eu. Qual que você carregou? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas a gente tinha uma plataforma R15, era da fábrica Colt. Provavelmente 94 para cima. É. Já é a versão nova do M4, a versão talvez a A4. Essa aí, 94, é já nova. Exatamente. Por exemplo, isso aí, para quem olha, isso aí tipo assim, é sonho. Relíquia, não pode. Ninguém tem acesso a isso mais. Então, pro ouvinte que está nos assistindo hoje, você olhando o olho nu assim, você praticamente não consegue distinguir ou saber se o fuzil é automático ou não é, mas existe um seletor, ou existe um botão, de forma ignorante dizendo, onde vai fazer com que essa arma ela venha disparar sozinha, numa puxada de gatilho só. A diferença é essa de um fuzil automático para um semi-automático. Às vezes você escuta no noticiário, no jornal, não sei o quê. Existe um botão onde vai fazer com que a arma, com o seu mecanismo, um seletor, um mecanismo dele próprio dentro dele desenvolvido, né, com toda uma inteligência, uma engenharia, onde ela vai dar o disparo contínuo com uma puxada única de gatilho, tá? Mas o mecanismo de proteção, de segurança, é mesmo de uma que não é totalmente automática, certo? Então, assim, a segurança é a mesma. Exatamente. É o jeito de manusear, de cuidar. Exatamente. E o que você está falando é que para você ter uma dessa é caro, existe um processo. Existe um processo. Né? Um formulário tem que preencher. Você mencionou sobre o ATF. Para quem está nos assistindo, o ATF é um órgão de polícia federal. O ATF significa alcohol, é o álcool, tabaco e firearms, que é armas de fogo. Eles que monitoram isso aqui nos Estados Unidos. Mas existe o que também? O supressor também, não é? O supressor, mas só para a gente finalizar no fuzil, uma coisa também que a gente... se eu não me engano, o Brasil não tem essa restrição. É em relação ao comprimento do cano. É verdade. Aqui, tudo de 16 para baixo, se você for colocar... O SBR que você está falando, né? Exatamente. Se você for usar uma coronha, tá? Você tem que mandar o teu lower pro ATF e você tem que pagar o stamp. Se eu não me engano, o stamp era $200, uma coisa assim, não me lembro mais. Para você ter aquilo ali quando você coloca uma coronha de fuzil. Então você está falando um fuzil que é mais curto. Que o cano tem menos de 16. Menos de 16 polegadas. Isso. Se você for usar ela e para colocá-la no ombro, existe uma certa... a coronha em si, se for uma coronha que ela é feita para fuzil, você não pode colocar naquilo ali. Isso é uma dor de cabeça que tem há anos que vai e volta, né? É a diferença da coronha e do brace. Exato. Então, muita gente não sabe essa diferença. Exato. Eu acho que o pessoal do Brasil não conhece o conceito de brace, porque lá no Brasil acho que não existe. É mesmo? Eu acho que não tem brace no Brasil. Não. O brace nada mais é do que um acessório. Ele parece com uma coronha, mas ele desmonta. Ele abre no meio e você consegue atirar com uma mão só. Ele encaixa no teu braço. Né? Então, por isso que existe o termo do AR Pistol. Né? E o que a gente precisa distinguir aqui é só em relação ao tamanho do cano, certo? Como que você, hoje em dia, você consegue ter um cano mais curto, de 16 polegadas, né? E não tem que pagar o stamp. É você já mudando de fuzil para AR Pistol, né? Usando o brace. Que a ATF toda hora tenta tirar isso da gente, né? A gente sabe disso. Vai e volta, pode, não pode. Que a indústria aqui, como a gente fala, e né? aquilo que a gente falou, é jogada política. Jogada política. E a indústria, o que ela tenta fazer? Ela gasta milhões de dólares por ano para tentar achar o quê? Onde que eu posso desenvolver um equipamento que vai cair nessa zona cinza aqui, entendeu? Que eu posso encaixar. O caso do gatilho do reset forçado. Né? Binary. Sim.
O gatilho binário não pode na Flórida. É proibido na Flórida. Sim. Mas o gatilho de reset forçado, ele pode. E ele atira como se fosse uma arma automática, praticamente. Só que o que ele faz? Ele não muda a ação da arma. Entendi. O que faz a tua arma atirar é... Você puxa uma vez só que o seu gatilho, quando ele reseta, ele dispara de outra maneira. Então, é contínuo os disparos. Ele atira quando você pressiona o gatilho e quando você solta o gatilho, ele atira de novo. Exatamente. Entendi. E a própria força do dedo onde você mantém o negócio ali dá a impressão que ele está sendo automática, mas não é. Então você que está Exatamente. assistindo a gente aqui, a gente está quase no nosso finalzinho aqui, existe uma total complexidade nessa esfera, nessa atmosfera do mundo das armas, né? A gente quis trazer um pouco dessa ideia nesse episódio sobre o que é, né, a arma, como ela é, as alternativas que tem o processo de ter ela, a dificuldade de ter, algumas diretrizes e restrições. A gente tentou o máximo possível conseguir trazer, mas por favor, deixa nos comentários as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo aqui, tá? E a gente vai continuar essa conversa aqui porque eu quero entrar no assunto seguinte. A gente vai continuar esse papo aqui. Eu quero trazer a ideia de que qual é a influência que existe da arma na sociedade. Quais são os prós e o contra num efeito dentro da comunidade, dentro de estatística, se isso tem influência na segurança pública ou não. E a gente vai continuar esse papo aqui, mas eu quero fazer um agradecimento mais uma vez ao pastor Francisco Pires, certo? Da RCN, que nos deu essa disponibilidade de estar utilizando aqui esse espaço aqui e trazendo essa informação para vocês aqui. Eu quero agradecer ao nosso Luciano, nosso mestre, que está aí por trás dos bastidores e ajudando a gente. Luciano, tem como botar sua carinha aí para todo mundo ver quem você é? Aí, ó, esse aí é o nosso brother, Luciano. Aí, Luciano, muito obrigado, tá? Esse cara faz isso tudo acontecer pra gente aqui. E só, desculpa te cortar rapidinho, Arthur. Então é o seguinte, como o Arthur falou antes, se vocês tiverem alguma pergunta, entendeu? Nós vamos ter a parte 2, acredita? Agora. Nós vamos ter a parte 2 do programa, então joga alguma pergunta aí, entendeu? Que a gente responde na parte 2, ou depois em próximos programas a gente lê as perguntas de vocês. Maravilha. Diegão. Agradecer a oportunidade de estar aqui e parte 2 vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Dá uma curtida, compartilha, manda pros amigos aí. É muito importante pra gente. E obrigado. Vamos continuar esse papo no outro dia. Obrigado. Valeu. Um abração. Como é que foi, Lu? Não sou nenhum herói, mas sou um tático pronto para tudo que há. Vou além do básico, aprendendo cada dia. Agile RC Brasil é meu guia. No rádio, lições de sobrevivência. Aprender a crescer